Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quarta-feira, dia 1º de outubro de 2025. Rodada de número 26 do Brasileirão da Série A. Quarta-feira, hoje tivemos convocação da seleção, tivemos aí o presidente da CBF divulgando o calendário de 2026. Muitos gostaram, outros não gostaram, uns falaram que é uma bosta, outros falaram que é evolução. Eu, particularmente, fiz um vídeo rapidinho. Eu acho que tem algumas evoluções, principalmente em você começar o Campeonato Brasileiro no início do ano. Campeonato Brasileiro longo, 38 rodadas, campeonato super disputado. Começar em março, abril, não tinha lógica, na minha opinião. Então, você começar o Campeonato Brasileiro no início do ano, você pode fazer jogos só aos finais de semana, né? Diminuição do campeonato estadual achei legal também. Colocar mais jogos para os times pequenos terem mais trabalho, né? Achei isso legal. Tem outras coisas que a gente pode questionar, mas achei alguns pontos muito positivos. E diante de toda essa, essa situação, tivemos aí o início de mais uma rodada. Na verdade, começou na terça-feira com empate de Atlético Mineiro e Juventude 0-0. E hoje, na quarta-feira, temos 5 ou 6 jogos, se eu não estiver enganado, que são 6 jogos. Isso, são 6 jogos nesta quarta-feira. Tivemos no Allianz Palmeiras e Vasco da Gama. O Palmeiras vinha de uma derrota, né? Depois de muito tempo, o Palmeiras perdeu no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Bahia. E o Vasco numa crescente, né? Empatou com o Flamengo, ganhou do Bahia, ganhou do Cruzeiro. E aí eu até fiz o vídeo falando, né? Dando os meus palpites. Eu falei, ó, para mim dá empate ao Palmeiras, mas vai ser um jogo complicado, o Vasco tá numa crescente, para coisa e tal, para coisa e tal. E aí, o Vasco. Eu tinha esquecido que o Vasco, acho que uns 10 anos não ganha do Palmeiras, né? Sei lá quantos jogos já são. Acho que só tem 3 empates, uma porrada de derrota. Eu não me atentei a isso, acabei me atentando só que o Vasco estava subindo de produção. E aí deu o que vem acontecendo há anos, né? Já são quase 10 anos, se não estiver enganado. Eu acho que a última vitória do Vasco foi em 2015, se não estiver enganado, pelo que eu escutei. Então, deu a lógica. Palmeiras venceu o Vasco da Gama por 3-0 com 3 gols no primeiro tempo. E aí a gente vai falar sobre essa vitória do Palmeiras, que já é corriqueiro, né? O Vasco, eu não estou zoando, o Vasco está acumulando alguns times que ele não consegue ganhar, nunca. Né? Já tem tempo que não consegue ganhar. Quando empata, faz festa. E o Palmeiras é um desses. Né? Então a gente vai falar sobre o jogo, a classificação e o próximo jogo de cada um dos times. Então eu peço a você, meu amigo torcedor palmeirense, e você, meu amigo torcedor vascaíno, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você assiste. Hypar é uma maneira de você pontuar os vídeos. Depois que você curtir, né? Vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá, clica, que você vai estar ajudando o canal do seu amigo Magalhães a crescer. Então vamos lá, cara. Eu tô gravando aqui o jogo Mirassol e Bragantino, que começou às 7 horas. Deu empate, 1-1, Mirassol e Bragantino. E está terminando o Sport Fluminense. Já está nos acréscimos. O jogo está 2-2. 2-2. E está tendo outro jogo, que ainda está rolando, também começou 7 e pouca.
se eu não estiver enganado. Internacional e Corinthians, o Corinthians nesse momento está vencendo por 1-0. Ou seja, nesse momento, até agora, o único time que venceu na 26ª rodada foi o Palmeiras, por 3-0. Então vamos aqui para a classificação. Bom, com esta vitória, o Palmeiras pula para a segunda colocação com 52 pontos em 24 jogos. O Palmeiras tem 2 jogos a menos. Então o Palmeiras, com 2 jogos a menos, vai passar o Flamengo. Bom, não é assim. O Flamengo ainda vai jogar na rodada, joga amanhã, e o Flamengo também tem um jogo a menos. O Palmeiras tem 2. Se o Flamengo ganhar amanhã, o Flamengo vai para 57. E aí, o Palmeiras com 2 jogos atrasados, ganhando os 2, vai a 58. Só que o Flamengo também tem um jogo atrasado. Se o Flamengo empatar, o Flamengo também fica com 58. Mas o Palmeiras colou no Flamengo, está ali com 52 pontos, coloca a pressão. Além do mais, o Palmeiras coloca a pressão, porque o Palmeiras tem 2 jogos a menos. E eu acho que nessa data FIFA, se não estiver enganado, o Palmeiras vai colocar. Vai fazer um desses jogos atrasado. Então o Palmeiras é o segundo colocado com 52 pontos. Pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que vai jogar justamente contra o Flamengo no Maracanã. Se o Cruzeiro ganhar, vai a 53. O que seria melhor para o Palmeiras? O Cruzeiro ganhar ou o Flamengo ganhar? Na verdade, o Palmeiras, o que seria melhor seria dar empate. Porque o Cruzeiro não passaria o Palmeiras e o Flamengo não abriria. O Flamengo ia chegar a 55 pontos e ia diminuir em relação àquela situação de jogos atrasados. Então o Palmeiras amanhã tem que torcer para Flamengo e Cruzeiro dar empate. Seria o melhor para o Palmeiras. Nesse momento, lógico. Se o Cruzeiro ganhar, vai a 53, mas o Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Palmeiras. Aí, de qualquer maneira, ganhando os 2, o Palmeiras iria passar e, dependendo aqui do cálculo, passaria o Flamengo também. Então, o bom Palmeiras, na verdade, pensando para o campeonato, é o Flamengo perder. Se o Flamengo perder, é ótimo para o Palmeiras. Olha para o Palmeiras. Se o Flamengo empatar, não é tão ruim. Agora, se o Flamengo ganhar, é muito ruim. Primeiro que você vai deixar o Cruzeiro meio que de lado e vai continuar com uma boa vantagem em cima do Palmeiras. Já o Vasco da Gama, com esta derrota, está aqui na 13ª colocação. Não pode ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro já jogou, foi o primeiro a jogar e empatou com o Juventude. O Atlético Mineiro também é uma piada, né? O Atlético Mineiro também é uma piada. E o Internacional está perdendo para o Corinthians. O Internacional tem 28 pontos. Se o Internacional virar o jogo contra o Corinthians, o Internacional passa o Vasco da Gama. Passa o Vasco da Gama. E aí vai a 31 pontos, o Vasco cairia para a 14ª colocação. O Santos vai jogar, pode chegar a 30. E aí fica com 8 vitórias igual o Vasco, e aí vai para o saldo de gols. No saldo de gols, o Santos não consegue passar o Vasco. Mas o Vasco, caso o Internacional consiga virar o jogo, o Internacional cai, o Vasco cai para a 14ª colocação. Não vai se aproximar muito da zona de rebaixamento, porque o Juventude já jogou, tem 23 jogos, né? O Vitória ainda vai jogar e o Juventude tem 23 pontos e o Vitória tem 22 pontos, ainda vai jogar. O Vitória pode chegar a 25, ou seja, fica numa margem de 5 pontos. Não é excelente, mas é uma margem que te dá uma tranquilizada para continuar o trabalho, já que o Vasco estava ali numa crescente. Próximos jogos de Vasco e Palmeiras. Bom, o Palmeiras no domingo, dia 5/10, pega o São Paulo, tem um clássico, São Paulo e Palmeiras no Morumbi. E o Vasco da Gama joga em casa, também no dia 5/10, contra o Vitória. Exatamente isso. Como eu falei, na data FIFA, o Palmeiras vai fazer um jogo atrasado, que é contra o Juventude, em casa. Não vou
falar mal do Juventude, mas é 3 pontos pro Palmeiras, né? Então, esse jogo de amanhã, Flamengo e Cruzeiro, é fundamental, principalmente se o Flamengo perder. Porque se o Flamengo perder, talvez nesse jogo atrasado do Palmeiras, o Palmeiras já passa o Flamengo. E aí coloca uma pressão. Vamos aqui, então. Falei do Vasco. Então vamos aqui para o jogo, cara. Cara, você pegar o jogo teve 30 minutos de um amasso, de todos os tático, técnico, físico. O Palmeiras não deixou o Vasco respirar, marcou alto com velocidade, muita intensidade. O Vasco não tem qualidade para sair jogando, então se enrolava sozinho, muita bola errada. Quando o Palmeiras propositalmente dava espaço para o Vasco sair, como estava fazendo uma marcação muito forte, roubava a bola e já jogava na frente, a zaga do Vasco batendo cabeça, muito exposta, e aí em menos de 30 minutos o Palmeiras meteu 3 gols. Fez um com 6, outro com 18, outro com 25, 26 minutos. Acabou com o jogo. 3-0 no primeiro tempo, antes dos 30 minutos. Criou outras oportunidades, vai para o segundo tempo apenas para administrar o jogo. O Vasco melhorou. O Vasco deu uma melhorada, mas também você tem que colocar isso, que o Palmeiras foi controlar o jogo. E mesmo controlando o jogo, o Léo Jardim fez pelo menos uma grande defesa, teve gol anulado. O Vasco fez ali o Everton trabalhar um pouquinho, mas eu coloco muito mais porque o Palmeiras deu uma tirada de pé. Até porque não dá para jogar naquele volume que o Palmeiras estava. Então, o Palmeiras colocou o volume e meteu 3-0 depois. Vamos controlar o jogo que não tem a necessidade. Para que eu vou meter 10? Vários mesmo de 3 pontos. Podia ser para tirar um saldo. Tu tem que estar em pé de igualdade de ponto. Então, cara, Flávio Lopes meteu 2, né? Vitor Roque meteu 1, depois que o Vitor Roque fez um outro que foi anulado. Então, cara, é indiscutível a vitória do Palmeiras. O Palmeiras resolveu a situação aí em 30 minutos. E o Vasco estava numa crescente aí, 5 jogos sem perder. Perdeu para o Palmeiras. Mas perder para o Palmeiras, o Vasco, é quase que uma... quase não. É uma rotina. O Vasco não ganha do Palmeiras há anos. E jogar com o Palmeiras lá, o Palmeiras com um time muito melhor e brigando pelo título, porra, não é demais. Eu até acreditei que o Vasco poderia, sei lá, surpreender. Tem um amigo vascaíno que trabalha comigo, falando, porra, dá pra acreditar no Vasco, o Vasco pode, pode. Eu até falei, calma, rapaz, não, vai. Até caí na dele um pouquinho, quebrei a cara. Vasco voltou a ser o Vasco que a gente conhece, bom e velho Vasco. Bom, então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!